Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva. Vereador, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Letícia, e agradeço ao Café com Política pelo trabalho. Vereador, a gente teve nas últimas semanas uma votação ali que gerou discordâncias, inclusive dentro da bancada do próprio PT, que foi ali a cessão ali do terreno do antigo Hospital Galba Veloso para o governo do estado. O senhor votou contra esse projeto. Queria perguntar assim, quais são os prejuízos apontados pelo senhor para a construção desse novo hospital ali, que é o que estava nesse projeto? Bom, primeiro, que bom construir um novo hospital em Belo Horizonte, não temos dúvida disso. Mas o Zema, ele fecha o novo e privatiza, aliás, o Zema fecha os velhos e privatiza o novo, porque afinal de contas a gente quer um hospital novo, mas não para substituir os que existem, nós queremos ampliar o atendimento. Afinal de contas, se você chega hoje numa UPA, como eu, dei plantão há cerca de 2 dias, cheguei lá, nós tínhamos cerca de 80% dos pacientes que estavam esperando há mais de 2 dias um leito hospitalar. Porque realmente faltam leitos hospitalares em Belo Horizonte. Os estudos técnicos apontam um déficit de cerca de 400 leitos. Então, se a gente vai construir um novo, por que fechar os velhos? Eu estou rodando e indo presencialmente, em visitas técnicas oficiais, aos 4 hospitais que serão fechados. É um absurdo você fechar uma estrutura como o do Eduardo Menezes. É um hospital que tem basicamente a mesma idade do Hospital Odilon Berens. É um absurdo você fechar o Hospital Alberto Cavalcante, que atende pessoas com câncer e tem uma estrutura, claro, que precisa de ajustes, também mais antiga, mas uma estrutura que não é desprezível. E o mais engraçado é o seguinte, Letícia, quando a gente chega nesses lugares, e observando inclusive as falas do secretário estadual de saúde, do Fábio, qual que é a conversa? Não. Nós vamos transferir tudo para o hospital novo. Se a prefeitura quiser, ela mantém o hospital funcionando. Ou seja, como é que está a conversa do Zema com o Álvaro? O Zema convidou o Álvaro para uma festa, pediu o presente, que é o terreno, mas ainda está fazendo o Álvaro pagar a conta da festa, que é a manutenção dos demais hospitais. Convidou para a festa, o convidado levou o presente, o convidado vai pagar a conta. É isso que está acontecendo na relação entre o governo estadual e a prefeitura. Gravíssima é a situação do CGP. Por quê? O CGP, o Hospital Infantil João Paulo II, é um grande hospital, uma referência internacional em cuidado às crianças, em especial crianças com doenças raras e também com deficiências. E o pronto-socorro do CGP, e o CGP tem um pronto-socorro que é o maior e melhor pronto-socorro pediátrico de Minas Gerais. Um dos maiores e melhores do Brasil. São em torno de 5 a 7 pediatras de plantão 24 horas atendendo de porta aberta. Uma mãe, um pai, não só da região Centro-Sul, lá da Serra, das favelas aqui da região Centro-Sul, mas também de qualquer região de Belo Horizonte, da região metropolitana, pode ir no CGP agora que será atendido se o seu filho tiver com um problema agudo. A proposta do Zema é fechar esse hospital, fechar o pronto-socorro e que a prefeitura abra um pronto atendimento pediátrico na região, porque não tem. E é importante ter, todas as nossas UPAs nas demais regiões têm atendimento pediátrico. Então ele quer que a prefeitura arque com o serviço, porque o novo hospital vai ser porta fechada, vai ser um hospital regulado, 100%. Agora eu pergunto para você, é justo a prefeitura dar o terreno e ainda ter que arcar com os custos do fechamento dos hospitais em função da construção do novo hospital? É uma questão até pragmática, institucional. Se você pega hoje todo o dinheiro, Letícia, que sustenta a saúde em Belo Horizonte, você sabia que só 14% é de origem estadual? O Fundo Municipal de Saúde hoje é alimentado com recursos da Prefeitura, do Estado e da União. O Estado põe só 14%. A União põe quase a metade, em torno de 50%, e o resto é o ROT, recurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, na realidade, a gente está diante de uma puxada de tapete, de uma sacanagem do governo de Minas com o povo de Belo Horizonte, com a Prefeitura de Belo Horizonte. Que bom construir um hospital, mas não fecha os velhos, não. E essa questão do parceria público-privada é uma questão que já acontece ali no Hospital do Barreiro, E que a gente não vê muitas reclamações em questão de operação do hospital. Qual que é a diferença? Tem 2 grandes diferenças do Hospital Metropolitano do Barreiro para esse hospital novo na Gameleira. Primeiro, é que o Hospital do Barreiro não foi substituição de outros hospitais. Foi um hospital novo que adicionou ao SUS 460 leitos. Se a prefeitura fizesse como o Zema está fazendo, quando construiu o Hospital do Barreiro, teria fechado o Odilon. Sabe quantos anos tem o Odilon, Letícia? 83 anos de vida.
Um hospital velho também, do ponto de vista estrutural, como o Alberto Cavalcante, como o Eduardo Menezes. No entanto, a prefeitura não fechou o Odilon porque construiu o Hospital do Barreiro. O que o Zema está fazendo é isso. Ele vai construir um novo e vai fechar os outros 4, né? Mais antigos. E a segunda grande diferença é porque o Hospital Metropolitano, ele é gerido, sim, por uma SSA, né? A construção e a manutenção predial é da PPP e a contratação dos médicos, enfermeiros, enfim, que a gente chama da bata branca, é através de uma empresa chamada SSA, uma empresa da prefeitura. Só que a SSA atua só no hospital. O Zema está construindo uma SSA, através de um projeto de lei que está lá na Assembleia, que vai administrar toda a FHEMIG. Letícia, o que significa isso? Para contratar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de saúde, no Júlia Kubitschek, eles vão poder usar a empresa. Para contratar no interior de Minas, nos hospitais de Juiz de Fora, de Barbacena, vai poder ser uma empresa privada. Então esse modelo, né, de gestão do novo hospital não vai ser só do novo hospital, vai ser de toda a FHEMIG. É o começo do fim da FHEMIG. É tão grave, Letícia, esse modelo, que se você pega o projeto de lei que está lá agora em discussão na Assembleia, não existe nem garantia de concurso público. Não existe nem garantia de uma seleção pública para esse hospital. Portanto, vai ser um cabidão de empregos, né, do Zema e dos seus aliados, porque é um hospital privado, né, sem os compromissos com a gestão pública necessários. Então, o Hospital do Barreiro é diferente do Hospital Novo do Zema. O Hospital Novo do Zema é o começo do fim da FHEMIG, porque vai ser totalmente gerenciado por uma empresa privada, uma SSA, que também vai estender as suas garras para todos os hospitais da FHEMIG. E teve algum desgaste ali com o vereador Pedro Rousseff? Ele foi da bancada do PT que votou a favor, né? Foi o único que votou a favor desse projeto. Ele argumentou ali que houve ali uma dificuldade de comunicação, que não fala em fim de outros hospitais. Teve algum desgaste realmente? Bom, na realidade a gente fez várias reuniões, né, da bancada do PT, da bancada do PSOL, assim que o projeto entrou na pauta, e a gente construiu nossa posição de forma coletiva, ouvindo, né, as trabalhadoras, os trabalhadores, os usuários do SUS e os gestores, inclusive, da rede de Belo Horizonte. Então não foi uma posição só individual, né, de um ou outro vereador, de uma vereadora do PT e do PSOL. Foi uma construção coletiva e muito bonita mesmo. A gente acha que, né, a gente não tem assim, centralismo democrático na bancada, né? A gente permite que cada um vote de acordo com a sua percepção. Mas para mim, assim, é coisa de maluco votar a favor, né? Enfim, é coisa de maluco você permitiu o fechamento de 4 hospitais públicos do SUS nessa conjuntura. Afinal de contas, nós precisamos enfrentar, né, o desmonte do SUS. O Lula está no esforço nacional de recuperar o financiamento do SUS e de redução de filas. Se a gente tem a oportunidade de reduzir filas em Minas e a gente não faz nada deixando fechar 4 hospitais, a gente precisa cobrar do Zema como o Lula, né, tá fazendo. Ampliar o financiamento da saúde e diminuir as filas. O que o Zema está fazendo é diminuir o financiamento da saúde e também não contribuir para reduzir as filas. O esforço nacional nosso é esse. Então a gente acredita que todo mundo que é de esquerda na cidade, mas não só quem é de esquerda, todo mundo que valoriza o SUS, o setor público, precisa se empenhar nesse momento para que o Zema assuma o compromisso não de só transferir, né, leitos para o novo hospital. A gente tem que ele assuma o compromisso de ampliar o atendimento à população, porque, eu repito, pessoas estão amargando anos na fila para uma cirurgia eletiva e pessoas estão amargando dias em UPAs e hospitais de pequeno porte esperando vaga aqui em hospitais grandes de BH. Vereador, o senhor citou essa questão da saúde, né, ser uma gestão compartilhada, Estado, município e governo federal, e a gente tem visto uma crise ali, questão principalmente do SAMUS, de falta de repasses do governo federal, é o que pelo menos alega ali vários desses municípios. Como que o senhor vê essa questão do governo federal de não estar repassando toda a verba? Bom, primeiro que o SAMU, é importante destacar isso, ele é um serviço financiado de forma tripartite, né? A União, o Estado e os municípios, eles têm responsabilidade para financiamento do SAMU. E é basicamente como funciona hoje, por exemplo, num posto de saúde, né? As equipes de saúde da família, né, os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, eles são credenciados pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde manda parte da verba e a Prefeitura e o Estado complementam para que o serviço funcione. Não tem como o Ministério da Saúde, Letícia, passar mais dinheiro para o SAMU de Minas e não passar mais dinheiro para o SAMU de Pernambuco. Por que o SAMU de Minas vai receber mais por ambulância? O pagamento é por ambulância. Tem uma ambulância, uma USB,
que é uma ambulância básica, recebe X. É uma ambulância avançada, uma USA, recebe 2X. É um helicóptero, recebe 3X. Né? Enfim, é de acordo com o serviço. Que eles alegam que o governo federal não tem repassado aqui a parte do governo federal. Não, o governo federal paga tudo em dia que é previsto legalmente, né? Como eu disse, não é o ministro da Saúde que fala Minas Gerais vai receber mais do que São Paulo, Minas Gerais vai receber mais do que Pernambuco. Paga o mesmo valor pelo serviço. E aí a administração desse serviço, né, pode ser pelas prefeituras ou pode ser pelos consórcios, né, quando as prefeituras se juntam para administrar. Em Belo Horizonte, por exemplo, a prefeitura administra o SAMU de BH. Né? A gente, inclusive, já dialogou com vocês sobre problemas, né, do SAMU de Belo Horizonte, na época lá da redução do salário dos motoristas, e a prefeitura é que faz toda essa gestão, contrata os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os motoristas, da manutenção das ambulâncias, enfim. E os consórcios é que fazem isso no interior. Então, assim, a gente precisa sim, né, olhar para essa situação, óbvio, né, que a gente não pode deixar o SAMU funcionando mal, especialmente a valorização dos profissionais, que a gente tem notícias aí de que condutores, técnicos de enfermagem do SAMU estão recebendo muito mal no interior, condutores recebendo quase que um salário mínimo, né, técnicos de enfermagem que não estão tendo respeito à lei nacional do piso da enfermagem, não estão recebendo, o governo federal manda para o estado e o dinheiro não chega em dia para os profissionais de enfermagem. Tudo isso precisa ser olhado e com atenção, mas a gente também não pode dizer que a culpa é do governo federal não, porque o governo federal não tem como passar mais dinheiro para Minas do que passa para São Paulo ou para o Nordeste. O valor é por serviço prestado. A gente, inclusive, está, né, nessa luta, a gente já reuniu com o ministro para levar a ele uma carta dos trabalhadores do SAMU de Minas, e nós estamos aguardando uma agenda com o Ministério da Saúde, inclusive, para que a posição de quem está na ponta, quem está dirigindo as ambulâncias, quem está socorrendo as pessoas, possa chegar também ao Ministério da Saúde. Voltando um pouquinho mais para Belo Horizonte, recentemente o prefeito Álvaro Damião fez um aceno ali para a esquerda, indicando cargos ali para vereadores da esquerda na prefeitura de Belo Horizonte. Como que o senhor avalia a gestão do Álvaro Damião? Como que tem sido esse diálogo? Se eles têm sido saudável? Bom, o governo Álvaro Damião, na minha opinião, é um governo do campo democrático. Um governo de centro-direito, mas do campo democrático. O Álvaro Damião não é um bolsonarista. E isso é muito bom, né, na conjuntura atual, porque, afinal de contas, o grande câncer do Brasil, o grande problema hoje do Brasil é o bolsonarismo, a extrema-direita golpista e radicalizada. O que está acontecendo no cenário até internacional? O Lula quer taxar os super ricos. O Trump e o Bolsonaro querem taxar o Brasil. É um absurdo, né? Brasileiros, como os bolsonaristas, ditos patriotas, irem lá para os americanos bater continência e pedir para prejudicar as empresas do Brasil, para prejudicar o povo brasileiro, com taxações, com perseguições. É um desrespeito à democracia, afinal de contas, o povo brasileiro elegeu o Lula na última eleição, é porque nós queremos essa condução para o Brasil e não o que o Bolsonaro fez enquanto esteve presidente. E eu entendo que a postura do Álvaro é uma postura, sim, eu diria, né, assim, uma postura do campo democrático. Eu acredito que o Álvaro é muito parecido, por exemplo, com o Rodrigo Pacheco, é muito uma linha parecida com o prefeito Fuad, né? Não é um prefeito de esquerda, de modo algum, e ninguém vai trazer o Álvaro para a esquerda, porque isso não existe. Na realidade, as pessoas têm as suas posições. Nós temos aqui dialogar com ele, pauta a pauta, para a gente conseguir avançar, né, e trazer a gestão da prefeitura mais próximo para os valores democráticos, para os valores socialistas, para os valores humanistas e para os valores republicanos, né? Pauta a pauta. Por exemplo, nessa questão dos hospitais. Eu estou dialogando com o prefeito não estava ciente que o Hospital Novo significaria o fechamento do pronto-socorro do CGP, não estava ciente de que esse Hospital Novo ia aumentar os custos da operação do sistema de saúde para a Prefeitura de Belo Horizonte. Ele está em diálogo conosco para resolver essa questão junto ao Estado. E eu acredito que, em função dessa caracterização do governo Álvaro, é muito importante que a gente tenha a liberdade para poder criticar o que precisar ser criticado e apoiar o que precisar ser apoiado. Eu apoiei e ajudei o Álvaro, por exemplo, a fechar o aeroporto Carlos Prates e avançar junto ao governo federal para fazer moradia popular e parque na região. Ajudei o governo Álvaro para municipalização do anel rodoviário. Estou ajudando o governo Álvaro, que é uma decisão também do prefeito, a trazer mais equipes de saúde da família para o SUS de Belo Horizonte, para a gente atender melhor nas periferias e evitar a superlotação de UPAs e hospitais. E a gente segue firme em algumas pautas importantes para a cidade. No entanto, a gente criticou a ida do Álvaro a Israel,
né, que inclusive se mostrou um desastre, né, em função do que aconteceu, do bombardeio de Israel contra Irã, mas ao mesmo tempo fui solidário com ele e ajudei o Álvaro a entrar em contato com a ministra Gleice Hoffmann para poder ajudar no socorro, né, na retirada do prefeito. Acho isso necessário e justo. E criticamos também, por exemplo, em um determinado momento lá da greve dos professores aqui da rede municipal, o Álvaro, na minha opinião, errou, né, quando judicializou a greve, cortou ponto, e a gente fez essa crítica pública. No entanto, a gente apoia, sim, algumas medidas do governo e a gente tem uma relação de dependência. A gente não tem cargos no governo municipal. Não tem ninguém indicada ou indicado por nós. Isso nos dá independência para poder criticar o que tem que ser criticado e apoiar o que tem que ser apoiado. Lembrando que o fundamental é a gente, sim, trabalhar para que a extrema-direita, para que o bolsonarismo, para que esses valores, né, de perseguição aos pobres, de perseguição às pessoas LGBTs, de perseguição, né, aos valores democráticos, perdure aqui na nossa cidade. Esse é o ponto fundamental. A gente tem que melhorar a vida das pessoas, melhorar o transporte público, a saúde, a educação, e não ficar discutindo aí que cada um, como que cada um ama, como que cada um tem a sua orientação sexual. Isso aí é um retrocesso que eu diria até pro século passado. Nós queremos liberdade para as pessoas poderem ser e existir da forma como elas querem, não essa agenda conservadora da extrema-direita. Hoje, qual que é a principal demanda ali para a Prefeitura de Belo Horizonte, então? Bom, a gente quer, né, assim como eu disse, contribuir para a Prefeitura de Belo Horizonte. A gente quer ampliar, né, assim, o Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte. Nós já estamos aí com quase 3 mil moradias acordadas, né, entre a Prefeitura e o governo Lula. No entanto, existe um déficit habitacional, ou seja, existem pessoas sem casa na nossa cidade na ordem de 60 a 65 mil pessoas. Então nós precisamos de mais casas populares aqui na cidade de Belo Horizonte. Um outro ponto fundamental é que a gente também precisa, como eu disse, ampliar, né, assim, a atenção primária em Belo Horizonte. A gente tem uma proposta da prefeitura que já foi encaminhada ao Ministério de 42 novas equipes de saúde da família. Nós precisamos chegar a pelo menos mais 100 equipes aqui em Belo Horizonte para a coisa funcionar bem, né? Porque, afinal de contas, se a gente atende, né, lá na periferia, lá no bairro, lá na comunidade, a gente evita a superlotação das UPAs e dos hospitais. Isso é uma agenda também que eu estou trabalhando diretamente com o governo Álvaro Damião. E a gente também tem uma reivindicação ao prefeito em relação às políticas urbanas da cidade. A gente acho importante, sim, que a gente modernize Belo Horizonte. Nós não podemos ficar... Eu vou aproveitar e perguntar do plano diretor, porque tem expectativa de que mande projetos alterando esse plano diretor. Como que você vê essa questão do prefeito em verticalizar mais a cidade? Eu não sou contra a verticalização, mas eu acho que esse debate ele não pode atropelar a cidade. Porque a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades, né, eles prevêem, sim, que o plano diretor ele possa ser modificado, mas isso tem que ser feito após uma conferência de políticas urbanas. Nesta conferência, o setor empresarial participa, a comunidade participa, a prefeitura participa e a gente faz esse acordo. Então, eu não sei se o Álvaro chegou a discutir com o povo da Lagoinha, com o povo do bairro dele lá, né, do Concórdia, se eles querem prédios de 50 andares, né? Isso precisa ser pactuado com a comunidade. E por isso que a gente defende que as mudanças do plano diretor elas só ocorram depois da conferência, porque a gente tenha um debate amplo na cidade de Belo Horizonte. Se esses projetos chegarem agora, a esquerda vota contra? Bom, a gente vai certamente atuar para que o projeto só seja votado depois de escutar a sociedade, como a gente sempre fez. Isso é uma previsão constitucional, inclusive. Pra você ter uma ideia, Letícia, a gente acabou de ter uma vitória muito importante na justiça contra uma decisão da Câmara Municipal do ano passado. A outorga onerosa, gente, é uma obrigação das empresas, das construtoras que constroem na região nobre, que constroem na Savassi, na região Centro-Sul, no Anchieta, no Cruzeiro, prédios muito grandes. Por quê? Já que vai construir numa região que já é muito adensada, naturalmente a prefeitura vai ter que gastar com transporte público, vai ter que gastar com obras de trânsito, com saneamento básico naquela região para comportar aquele grande empreendimento. Então as empresas, as construtoras, pagam mais. Isso que é a outorga onerosa. A Câmara Municipal, de uma forma, na nossa opinião, inadequada, injusta e ilegal, aprovou ano passado a Bolsa Empreiteiro, perdoou dívidas relacionadas à outorga onerosa da casa de 36 milhões de reais de grandes construtoras. Isso é um absurdo. É como se um cidadão não pagasse IPTU e depois
tivesse uma lei lá na Câmara Municipal perdoando dívida do IPTU, a Prefeitura vai aceitar isso? Jamais. Faz no máximo refinanciamento da dívida, né? E então a gente considerou isso bastante inadequado e nós, da bancada do PT, um esforço grande meu, da vereadora Luísa e também do vereador Pedro Patrus, a gente conseguiu entrar na justiça e vencemos na justiça para que as empresas paguem essa dívida da casa de 36 milhões. Isso vai significar no mínimo mais 200 casas populares para o povo de Belo Horizonte. Essas empresas ainda podem recorrer ainda dessa decisão? A gente conseguiu essa vitória no Tribunal de Justiça através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então eu acredito que possa ainda haver um recurso ao Supremo Tribunal Federal, mas a própria Prefeitura de Belo Horizonte, a Procuradoria-Geral do município, concordou com a nossa argumentação. Foi uma renúncia de receitas, né, da casa de 36 milhões, que impacta certamente o planejamento financeiro e orçamentário da Prefeitura. Então a Prefeitura concordou conosco. Então foi uma ação da bancada, do PT, e que a Prefeitura apoiou para a gente ter mais dinheiro para fazer casa popular. Então estou dando um exemplo concreto, né, de que assim, a gente precisa pensar uma cidade onde caibam todas e todas. A cidade do sim. Sim, para quem quer empreender, mas sim para o povo pobre, que precisa de casa popular, que precisa de política pública para poder viver com dignidade em Belo Horizonte. Vereador, falando um pouco sobre questão de 2026, como que o senhor tem avaliado a questão do cenário para o governo de Minas, né? A gente vê o presidente Lula falando do nome do Rodrigo Pacheco, se ele é o melhor nome e como convencê-lo a disputar? A principal tarefa de 2026 é não deixar o bolsonarismo e a extrema-direita voltar a governar o Brasil. Trump recentemente já disse, inclusive, que antes das eleições de 2026 ocorrerem, que ele não vai aceitar os resultados das urnas do Brasil. Olha que absurdo, que ataque à nossa soberania. As intenções golpistas do Bolsonaro, que se manifestaram durante todo o seu governo, que se manifestaram nas eleições de 2022, quando ele não reconhecia as urnas eletrônicas, não reconheceu o resultado, quando ele mobilizou as pessoas para atacar em Brasília no 8 de janeiro, quando ele articulou, né, todos aqueles intentos golpistas de bomba, de carro de, né, explosão, ataques à Polícia Federal, isso continua. O intento golpista do Bolsonaro continua. E agora tenta trazer Trump para esse projeto louco, que significa um retrocesso, né, para a democracia e para o povo brasileiro. Então essa é a nossa missão principal. E em Minas nós temos que fazer nossa tarefa de casa. Nós precisamos garantir que Lula vença em Minas Gerais, até porque todos os presidentes, desde a redemocratização do Brasil, que venceram as eleições nacionais, venceram em Minas. E para isso a gente precisa de uma unidade ampla da frente democrática. Todo mundo que é contra Bolsonaro, contra Zema, precisa se unificar para a gente sair juntos nas eleições de 2026. O Lula, com toda a sua sabedoria política, aponta o Rodrigo Pacheco como um candidato de maior força. A gente faz um apelo ao Rodrigo que sim, aceite essa proposta do Lula e que a gente possa fazer essa frente ampla, né, com um campo democrático e, enfim, faça frente ao Bolsonaro, ao Zema e essas pessoas que representam, né, os interesses, digamos assim, não de desenvolvimento nacional, mas os interesses, né, dos super ricos, os interesses de quem quer continuar lucrando com o Brasil, com o trabalho da classe trabalhadora e não quem quer distribuir a riqueza, quem quer crescer com justiça social. O senhor acredita que essa sinalização, falta de sinalização clara ali do senador Rodrigo Pacheco atrapalha essas articulações, principalmente da esquerda, porque a gente vê a direita já se articulando, vários possíveis pré-candidatos. Como que o senhor vê essa demora da definição? Bom, a gente precisa respeitar, né, o senador Rodrigo Pacheco, porque afinal de contas a decisão de ser ou não candidato a governador é dele e das pessoas mais próximas a ele, mas eu tô vendo com muito bons olhos essas sinalizações recentes do Rodrigo, quando, né, junto com Lula em várias atividades oficiais, tem feito falas assumindo, né, esse compromisso de ser digamos, um representante, né, de quem valoriza a democracia, né, de quem valoriza a justiça social. Então a gente vê com bons olhos essas sinalizações recentes do Rodrigo Pacheco, que a gente espera assim que ele, assim que esteja maduro, possa decidir e somar conosco, né, nessa
candidatura do presidente Lula a presidente e também aqui em Minas Gerais uma candidatura forte para fazer frente ao bolsonarismo e ao Zema aqui no estado. E se não for ele, já tem um plano B, o PT? Bom, o PT acho que tem excelentes nomes, né? Assim, a gente pode citar aí da Margarida, né? Que é prefeita de Juiz de Fora, que inclusive está inovando e acabou de mandar para a Câmara Municipal um projeto para instaurar a tarifa zero no município de Juiz de Fora. Juiz de Fora vai ser o maior município do Brasil com tarifa zero, assim que a lei for aprovada. Enfim, tem todas as características de uma excelente governadora para o nosso estado, a própria prefeita Marília, aqui de Contagem. Nós temos também vários parlamentares que eu acredito que teriam condições, né, de fazer essa disputa, como a Beatriz Cerqueira, o Rogério, enfim. Eu acho que a gente tem bons nomes. No entanto, a gente precisa, como eu disse, ter como meta, neste momento, a unidade da base do Lula em Minas. Nós precisamos da Frente Democrática que elegeu o Lula continuar unificada aqui no estado. Se tiver um nome melhor, como o do Rodrigo, ou o nome do próprio ministro também, Alexandre Silveira, eu acredito que a gente possa caminhar junto, né, dentro desse espírito de uma frente ampla para fazer frente ao Bolsonaro aqui em Minas. A gente teve recentemente a eleição do diretório do PT aqui em Minas Gerais, que foi uma eleição ali marcada por disputas, que chegaram inclusive até a justiça. Como o senhor viu essa questão da eleição do diretório? Se isso deixou marcas ali no partido e no PT, que pode inclusive atrapalhar 2026? Bom, primeiro dizer que o PT é o único partido do Brasil que faz eleições diretas para suas presidências, desde da regional até o município, o estado e o âmbito federal. Isso é um compromisso democrático, né, assim, de base do PT. Todos os filiados, todas as filiadas puderam participar e escolher a presidência, mas também a composição, né, dos diretórios. Segundo, por ser uma disputa eleitoral democrática, ampla, naturalmente se constituíram ali grupos e ocorreram divergências. Mas eu espero que as pessoas agora que venceram, né, as eleições, aqui em Belo Horizonte, o nosso companheiro Guima, em âmbito estadual, a Leninha, que eles consigam conversar e consigam retomar a unidade do partido. Afinal de contas, é muito importante para a disputa de projeto de Brasil que está em curso, né? Como eu disse e repito, o Lula quer taxar os ricos para fazer políticas para os pobres e para o desenvolvimento do Brasil. O Trump e o Bolsonaro não querem taxar o Brasil para impedir o desenvolvimento econômico e a justiça social no Brasil. Então isso é o fundamental e essas pequenas diferenças a gente precisa passar por cima para atuar de forma unificada e garantir sim um projeto de soberania e de crescimento com distribuição de renda aqui para o povo brasileiro. A senhora acredita que tem como passar por cima dessas diferenças? A gente Claro. viu na gestão anterior, muitas das críticas, inclusive de próprios membros do diretório, era que por conta dessas divergências, isso inclusive atrapalhou ali indicação de mineiros ali no primeiro escalão do governo Lula, por conta dessas divergências internas. O senhor acha que agora essa questão está um pouco mais superada? Bom, eu acho que ter diferenças, ter debate interno é saudável. Afinal de contas, né, nem todo mundo precisa concordar com tudo. E eu não tenho dúvida de que não só é possível, como é necessário que a gente garanta a unidade, né, interna no PT. E para além de uma unidade interna no PT, uma unidade entre as forças progressistas, né, e entre a sociedade. Nós precisamos dos movimentos sociais, dos sindicatos e de toda a sociedade brasileira alinhada, né, em torno desse projeto de crescimento com distribuição de renda, mas de salvar a democracia brasileira e de garantir, sim, recursos para fazer políticas públicas. Observe só, o Temer e o Bolsonaro, eles queriam reduzir gastos do Estado fazendo o quê? Cortando recursos da saúde, da educação, como fizeram em torno da emenda constitucional 95, que era o teto dos gastos, né? E também, como fez Bolsonaro, tirando dinheiro do bolso do trabalhador com a reforma da Previdência, que no fim e ao cabo foi um roubo, né, de dinheiro dos aposentados e das pessoas que estão para se aposentar no Brasil, porque aumentou o tempo de contribuição, as contas, inclusive a forma como calcula que o aposentado recebe hoje ficou muito ruim. Antes era 80% das milhares de contribuições, agora é 100%. Então a contribuição que a pessoa lá no começo da carreira, quando recebia muito pouquinho, contribuir para a presidência, vai jogar o salário do aposentado mais para baixo. Foi a reforma do Bolsonaro em 2019. Aquilo foi um roubo da Previdência. E não essa fraude que o Lula descobriu e agora está devolvendo o dinheiro para os aposentados. O Bolsonaro roubou a Previdência com a reforma da Previdência de 2019. Essa era a linha deles. A linha do Lula é o quê? Nós não vamos cortar dinheiro do povo.
Nós não vamos cortar dinheiro do Bolsa Família. Não vamos cortar dinheiro do SUS, da educação. Para isso, nós vamos fazer o quê? Aumentar a nossa arrecadação. Crescendo a economia, investindo, o Estado sendo um promotor do crescimento econômico, na medida em que faz obras, faz acordos sim com a parceria, faz parcerias com iniciativa privada para desenvolvimento nacional e também taxando os ricos e isentando os pobres. Agora, os movimentos sociais, inclusive, tomaram uma iniciativa que é muito louvável, que é fazer um plebiscito popular para escutar a população. Você é contra ou a favor de quem ganha mais de 50 mil por mês pagar imposto de renda, e hoje não paga nada, e quem paga até 5 mil reais ser isento? Né? Nós queremos saber a opinião do povo, e queremos saber a opinião do povo também a respeito da jornada 6x1, que é mais uma sacanagem que existe no Brasil. Os países desenvolvidos todos já reduziram a jornada de trabalho, e aqui no Brasil continua 44 horas e trabalhando de segunda a sábado, né? Quando não 7 dias ininterruptos. Então nós queremos o fim da escala 6x1 e queremos sim taxar quem ganha mais de 50 mil e isentar quem ganha até 5 mil reais por mês. Vereador, já caminhando para o final, queria perguntar a avaliação do senhor sobre essa questão do tarifaço ali, das medidas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos ao governo brasileiro. Como que o senhor vê toda a mediação que tem sido feita pelo governo Lula? Se falta ali uma ligação mesmo do presidente Lula ao presidente americano Donald Trump? Bom, eu não tenho dúvida que o Lula, que dialoga com todo mundo, né, tem total disposição para conversar com o Trump. Inclusive, né, institucionalmente, compôs uma comitiva, um grupo de trabalho liderado pelo vice-presidente para dialogar com os americanos. A questão fundamental é que a gente espera que o Trump e inclusive o empresariado nacional e o empresariado americano percebam que essa medida de taxar em 50% os produtos brasileiros nos Estados Unidos só vai prejudicar o Brasil e os Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos consomem muito café, muita laranja, muita carne brasileira. Isso vai provocar inflação nos Estados Unidos, né? Ainda que, né, o tamanho, né, do consumo americano comparado com outros países que eles exportam não seja tão grande, no caso do café é mais significativo e nas carnes também, mas isso é ruim para o povo americano, isso simplesmente por uma preciosidade do Trump, uma atitude politizadora, desnecessária e autoritária, né? O Trump está querendo influenciar a política do Brasil, tanto em relação à forma como os criminosos que atacaram a nossa democracia estão sendo julgados, quanto também na política externa do Brasil. O Trump está preocupado com os BRICS, que cada vez mais crescem e apontam alternativas para não ficar refém dos Estados Unidos. Isso é bom para o mundo. A gente tem um mundo multipolar e não um mundo dependente dos desejos dos americanos, inclusive desse presidente translocado que é o Trump. Mas ele já tem mostrado que não vai mudar muito de posição, né? Que não tem interesse em adiar essa questão das tarifas e negociar. Nesse contexto que não há ali um posicionamento um pouco mais favorável do governo americano, o que o governo brasileiro pode fazer? Precisa dialogar naturalmente, né? Sempre, e também pensar alternativas para minimizar os impactos do tarifaço aqui para o povo brasileiro. Eu acredito que esse é o espírito do governo Lula, e também, né, fundamental que a gente levante a cabeça, né, Letícia? Afinal de contas, nós somos um país muito importante no cenário internacional, né? Mais de 230 milhões de habitantes, e a gente precisa exigir respeito, né, dos Estados Unidos, de qualquer país, à soberania do nosso povo. É o nosso povo que discute e que decide que governo quer ter, é o nosso povo que discute e que decide que relação quer ter com os países do mundo. Não pode ser uma decisão autoritária de um presidente como Trump querendo influenciar a política externa do Brasil. Se a gente tem PIX aqui, né, e isso incomoda os americanos, né, não tem problema, porque nós construímos o Pix como uma ferramenta tecnológica que desburocratiza as nossas operações financeiras. Os Estados Unidos estão incomodados com isso e abrindo investigação sobre o Pix. Meu Deus do céu, a extrema-direita nos acusava de querer taxar o Pix. Agora eles querem acabar com o Pix nessas articulações que o Bolsonaro está fazendo com o Trump. Então, assim, não faz o menor sentido. A gente precisa caminhar, né, no sentido, como eu disse, de respeito à soberania nacional, e a gente conclama todo o povo brasileiro a se mobilizar pela taxação do super rico e se mobilizar pela soberania nacional. Não é americano, não é russo, não é chinês, não é europeu que vai dizer o rumo que nós temos que tomar aqui no Brasil. Nós dialogamos com o mundo todo e temos que continuar fazendo isso, mas com respeito às nossas decisões e à nossa soberania. Vereador, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, também voltar outras vezes. Eu que agradeço, Letícia, e parabenizo mais uma vez pelo trabalho de grande qualidade. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.